Estamos aqui em culto ao Senhor. Uma igreja em culto ao Senhor. Esse é o maior privilégio da nossa vida, meus irmãos. Não há nada mais importante da nossa vida do que momentos que nós tiramos para dedicar a nossa vida. Claro que nós deveríamos tirar 24 horas, mas é tão bom quando nós reunimos na congregação e vamos adorar e exaltar o Senhor, né? Nós cantamos aqui hinos de adoração a Ele. Eu estava ali orando e falando, Senhor, que esse louvor chegue realmente como aroma suave às suas narinas. Que seja um louvor de corações quebrantados. Que seja um louvor daqueles que amam o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada pela Tua presença aqui neste lugar, porque sabemos que o Senhor Jesus é o dono dessa igreja e passeia por ela. Nós sabemos, Pai, que o Senhor se faz presente aqui, que Teu Espírito Santo também está se movendo nos corações aqui nesta noite. Senhor, que no nome de Jesus, Pai, nós pedimos que cada família aqui representada seja alcançada pelos benefícios do Teu amor, da Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que também, Senhor, que se alguém entrou aqui, Pai, com o coração atribulado, preocupado com o dia de amanhã, que o Senhor, Pai, lhes tire o fardo, Senhor, para que eles possam, Senhor, estar descansando e sendo guiados, aquelas águas tranquilas de descanso que o Teu servo Davi disse. Senhor, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor traga aqui, neste lugar, Pai, na vida de cada um aqui, Senhor, o refrigério que tanto nós precisamos. Deus, no nome de Jesus, e que hoje, Pai, ao ouvirmos a Tua palavra, que ela encontre lugar, Senhor, no nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, sair daqui, Senhor, mais uma vez alimentados pelo Senhor, porque a Tua palavra é pão da vida, Senhor. Nós nos alimentamos da Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, abastece o nosso espírito, nos fortalece, Senhor. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo ajude para que não saia uma palavra daqui, Senhor. Ó Deus, que essa semente, ó Pai, não seja roubada do coração de ninguém aqui, Senhor. Em nome de Jesus. E que possamos ser lembradas pelo Teu Espírito, ó Deus, no nosso dia a dia, de tudo que for dito aqui, nesta noite. No nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Vocês estão com uma voz de quem não jantou? Ninguém jantou também não, né? Eu almocei tarde, então eu estou forte. Mas para o Senhor, glória a Deus. Ah, agora está vendo? Não tem fome, né? Ele sacia a nossa sede, amém? Irmãos, eu queria fazer uma pergunta, como hoje de manhã eu fiz para a igreja. Você não precisa se levantar, você não precisa de gritar, você não precisa de responder. Só pense. Porque a nossa vida, como cristãos, nós somos pessoas em que o Espírito Santo age. E o Espírito Santo, ele fala na palavra que nós devemos meditar na palavra do Senhor. E meditar significa ver todas as coisas. Então, nessa noite eu queria começar com uma pergunta para a igreja. Quero perguntar a vocês uma coisa. Para vocês, o que é uma igreja modelo? Quando vocês pensam numa igreja modelo, o que vem ao coração de vocês? Uma igreja modelo para você é aquela igreja que tem muitos membros, 10, 20 mil membros, 8 mil membros. Uma igreja modelo é isso para vocês? Uma igreja modelo para vocês é aquela que tem um templo majestoso, suntuoso, enorme, que você entra lá, você até se perde. Essa é uma igreja modelo para você? Uma igreja modelo para você é uma igreja com várias opções de culto. Culto para todos os gostos. Essa é a igreja modelo para você? De repente, para você, uma igreja modelo é uma igreja mais barulhenta, sabe? Aquela igreja que sacode as estruturas e que tem bastante barulho. Essa é a igreja modelo para você? Ou você chama de igreja modelo aquela igreja que é silenciosa? Ou você pensa que a igreja modelo também é aquela igreja que cada semana tem um convidado famoso da mídia? Essa é a igreja modelo para você? A igreja que você fala, essa sim, essa é uma igreja modelo.
Aí você pode estar perguntando assim, mas espera aí, por que você está perguntando isso para a igreja, para nós, hoje, nessa noite? Eu estou perguntando porque hoje nós vamos começar uma série expositiva nova. E essas séries expositivas, nós vamos começar a expor hoje. 1 Tessalonicenses vai ser a carta que vai ser exposta daqui para frente. E me foi dado o primeiro capítulo de Tessalonicenses. E eu vou ler na NVT, tá? Ele já até sabe, né, Rafael? Então é o seguinte. Eu quero ler o texto para vocês, porque tem tudo a ver com as perguntas que eu fiz aqui anteriormente. Colocou? 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Amém? Irmãos, fica bem claro assim, né, e há consenso mesmo, né, a respeito da autoria dessa carta. Ela foi atribuída a Paulo, tendo Silas e Timóteo como coautores dessa carta, né? E ela foi escrita durante a segunda viagem missionária de Paulo. Ali, quando Paulo sai de Filipos, quando ele é maltratado, quando ele é expulso lá de Filipos, né, porque a verdade, né, ela não era bem aceita. Eles saíram dali e existia uma via muito famosa naquela época, chamada Via Ignácia. E eles tomam essa via, né, e chegam ali na cidade de Tessalônica. Como que a gente sabe disso? Porque lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 2, está descrito, relata que Paulo, ele debateu e pregou na cidade de Tessalônica por 3 sábados consecutivos, né? E também no livro de Atos, no mesmo capítulo, ele vai falar que alguns judeus que o ouviram foram convencidos da palavra e se uniram a Paulo e Silas, bem como também gregos tementes a Deus e algumas mulheres de alta posição. 3 sábados, debatendo e a palavra do Senhor sendo pregada, e ali alguns judeus, gregos tementes a Deus e mulheres de alta posição foram convencidos pelo Espírito Santo da verdade. Isso, meus irmãos, é claro, causou na comunidade judaica ali um alvoroço. Foi criada uma ira.
E aí, o que eles fizeram? Eles, não aceitando aquilo, eles chamaram alguns homens inescrupulosos para causar um tumulto e expulsar Paulo e Silas daquele lugar. E eles tiveram que sair da cidade e foram para Bereia, onde o evangelho ali teve uma maior abertura, as pessoas tiveram maior abertura para ouvir o evangelho. Meus irmãos, estudando um pouco, a cidade de Tessalônica era uma cidade grande. Não era uma cidade pequena, era uma cidade grande. Também era uma cidade portuária, ou seja, cidade portuária é cidade de passagem, onde muitas pessoas chegam, muitas pessoas saem, troca de mercadorias. Então, ou seja, havia muito movimento nessa cidade. Então, como eu disse, Paulo foi para Bereia e de lá ele foi para Corinto. Mas o que acontece aqui? Nós percebemos que Paulo, ele se preocupando com aquela igreja, ele se preocupa. O coração de Paulo estava ali na cidade de Tessalônica, porque ele ficou ali apenas 2, 3 semanas. E ele estava preocupado, né? E ele teve que sair de forma muito rápida. O que Paulo deveria estar pensando ali? Como é que estavam aqueles crentes? O que tinha acontecido com aquelas pessoas? Será que eles teriam permanecido firmes em meio daquela cidade tão hostil? Será que Paulo pensava isso? Por quê? Porque Paulo se preocupava. Você pode ver que nas cartas de Paulo, muitas vezes, Paulo falando às igrejas, ele fala da preocupação com as pessoas. E aí, o que Paulo faz? Paulo pega e fala, Timóteo, vai lá, porque eu preciso de saber como que essas pessoas que nós deixamos lá em Tessalônica estão vivendo. O que está acontecendo com aquelas pessoas? Vai lá, Timóteo. E aí, Paulo vai. Timóteo vai para a cidade para saber as notícias da igreja lá em Tessalônica. E quando Timóteo volta com excelentes notícias. Grandes notícias para aquecer o coração do apóstolo Paulo. E o que ele fala para Paulo? Apesar daquela igreja viver cercada por hostilidade, de lutas, de terem tão pouco tempo na presença da palavra, ter ouvido por tão pouco tempo, eles estavam firmes. Eles se mantiveram firmes, e não apenas firmes, eles haviam se tornado uma igreja modelo. Uma igreja que era exemplo. Meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa. 3 sábados só debatendo, e a palavra chegou ali, e eles tornaram ali. E Paulo, ali, ele encorajado por aquelas notícias, ele vai e escreve uma carta para eles, né? E ele vai falar. Ele viu que essa igreja havia se tornado exemplo, e aí ele vai falar para aquela igreja o que nós lemos agora. Meus irmãos, eu quero deixar bem claro aqui, coisas que nós misturamos muitas vezes. Igrejas são pessoas. Paulo está falando das pessoas. Aqui, isso aqui é construção. A igreja somos nós. Então, Paulo está falando daquelas pessoas. Paulo vai declarar o que ele viu naquelas pessoas por causa do relato de Timóteo. E ele vai deixar bem claro o que ele viu. O que Timóteo falou com ele, o que agora ele está descrevendo. Ele vai falar, olha, eu vejo em vocês uma fé que produz, um amor que é exercido e uma firme esperança em Cristo. Igreja modelo. Igreja modelo. Meus irmãos, a fé, ela é essencial no relacionamento entre o homem e Deus. Né? Precisa-se ter fé. A fé gera desenvolvimento na nossa vida cristã. A fé leva a atitude correta do viver diário. Se nós temos fé, nós obedecemos. Se nós temos fé, nós cremos naquele que o Senhor enviou, que Deus enviou por nós. Se nós temos fé, nós cremos na palavra de Deus. É pela fé que o cristão deve caminhar. E a fé leva a submissão à palavra, à lei de Deus. Se você tem fé, você se submete. Muitas pessoas falam assim, eu tenho fé. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui.
não posso, como diz? Mulher, eu tenho fé, eu creio na palavra de Deus. Você crê que é a palavra de Deus? Creio. Mas aqui, esse pedacinho aqui de submissão, eu não acredito, não. Você não tem fé. Fé é um todo. É de capa a capa, que aqui é a palavra de Deus e é para ter fé. Então, o cristão tem que caminhar pela fé. E quando Paulo está falando da operosidade da fé desses tessalonicenses, ele está descrevendo uma mudança efetiva e permanente no comportamento das pessoas. Eu quero dizer para você e para mim, a fé ela tem que mudar o meu comportamento. A fé tem que mudar o seu comportamento. A fé tem que trazer para você a presença de Deus todos os dias do seu cotidiano, sabendo que Ele é Deus e que Ele está presente na sua vida. Isso é fé. E ele também fala sobre o exercício do amor. E o amor, a gente sabe que é uma virtude cristã. E aqui ele percebe, naqueles crentes, é claro, irmãos, se você for falar assim, mas você está vendo tudo isso? Como você está vendo tudo isso? O texto não fala tudo isso. Mas se você perceber, se você estudar, se você pensar aqui, é o que Paulo fala. Se você entender a teologia de Paulo, você vai entender que esse é o amor que ele fala, como uma virtude cristã, um amor que prioriza o outro, um amor que entende a necessidade do outro, a carência do outro, que enxerga a angústia e que oferece todos os recursos possíveis para auxiliar a vida do outro. É isso que Paulo está vendo dentro da comunidade tessalônica. Glória a Deus. Outra característica dessa igreja, a firmeza da esperança. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Se nós dermos o sentido errado à palavra esperança, nós vamos colocar esperança como uma expectativa de algo. Eu tenho esperança de. Eu tenho esperança de. Não. Mas quando olhamos para a Bíblia, principalmente lá nos livros de Salmos, nós podemos ver que a expressão esperança é usada para cantar e exaltar a bênção que ela representa em tempos de aflição. Meus irmãos, ter esperança é você esperar naquilo que você não está vendo. E aí, por exemplo, Salmo 27, 14, fala assim, espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor, tenha esperança. Você tem esperança? Você tem tido esperança? É isso que Paulo vê naquele lugar. Paulo está vendo pessoas dessa igreja que tem uma esperança que não se abala, que não oscila, uma esperança firme. Ele fala, eu vejo que vocês têm a firme esperança em quem? No governo? Em quem? Nos homens que podem te ajudar financeiramente? Em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa firme esperança, ela tem que ser e deve ser baseada no Senhor. A esperança, ela faz com que alvos sejam alcançados. Aquelas pessoas, depois de terem recebido a palavra, elas conseguiam ver as realidades futuras como se fossem presentes. É isso que a esperança bíblica traz para a gente. Por exemplo, você tem esperança que você vai para o céu? Amém. Você tem, irmãos? Só 2 aqui? Vocês têm esperança que vocês vão para o céu? Vocês já viram o céu, imaginaram? Alguém te deu uma figurinha? Não, né? Mas você tem convicção que você vai para o céu, amém? Isso é firme esperança. Você tem firme esperança que Deus pode livrar a sua vida de qualquer coisa. Você já viu Deus? Mas você tem uma firme esperança que pela palavra dele, e que ele zela pela palavra para cumprir, e Deus não é homem para mentir, e você tem firme esperança que você pode confiar nisso. É isso que ele estava vendo. A firme esperança, ela não oscila. Eles criam, meus irmãos. Eles viam as realidades futuras. Por exemplo, eu vejo o céu, eu imagino como que é o céu, como se ele fosse hoje. Porque quando eu estou na presença do Senhor, eu experimento um pouco do que eu vou ver lá. Quando eu estou em louvor ao Senhor, eu experimento um pouco do que eu vou viver lá. Quando eu canto um louvor, eu experimento um pouco do que eu vou ver lá. Essa é a minha esperança, que se eu, como disse, se eu bater as botas agora, eu abro o meu olho e eu estou na glória. Isso é firme esperança, meu irmão.
Firme esperança. Não é esperança de algo. Ah, eu vou ter esperança que um dia vai acontecer isso. Não, nós temos que ter esperança firmes no Senhor. Glória a Deus. Então, o que acontece? Aí ele fala, ele está falando o seguinte, Paulo prossegue, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Ou seja, olha o que Paulo está falando, que aqueles irmãos, eles não receberam a palavra de Deus como um discurso, sabe? Como um homem que foi lá e fez um bom discurso. Sabe aquelas pessoas que vão e querem ouvir um bom orador? Que fala, nossa, que beleza, gente, que palavra bonita, que pregador sensacional, gostei. É lindo ouvir isso. Não. Paulo está falando do diferencial desse povo aqui, ó. Porque para muitos irmãos, o evangelho somente são palavras. Apenas palavras para serem apreciadas. Quantas pessoas nós conversamos, eu gosto muito de ir na igreja evangélica. O pessoal lá fala bem. O pessoal, não gosto de vez em quando eu fico até emocionado. Você já ouviu isso? São palavras, entendeu? Só palavras do momento, mas não gera vida. Essas pessoas são como a parábola que Jesus conta lá do semeador, são solo rochoso. Recebe a palavra com alegria, mas daqui a pouco se esvai. Mas esse pessoal de Tessalonicenses, não. A palavra, a mensagem, a palavra de Deus, a pregação de Paulo, chegou para eles com o poder de Deus. Como o poder de Deus agindo no Espírito Santo ali, como uma força dinâmica, entrou dentro deles aí. E aqui o texto diz que a palavra de Deus chegou em plena convicção. A palavra de Deus chegou para ele com plena convicção. E a palavra de Deus promoveu mudanças. Mudanças. Eu quero convidar você para repetir comigo. A palavra de Deus promove mudança. A palavra de Deus, ela tem que promover mudança, meu irmão. Se a palavra de Deus não promoveu mudanças para nós só simplesmente escutamos, foi discurso. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela promove mudança. Tem que haver mudança. E aí, o que esse povo, o que aconteceu com Tessalônica? Esse povo lá em Tessalônica recebeu a palavra, e aí eles falam assim, é isso. A partir de agora eu quero isso na minha vida. Eu quero essa verdade na minha vida, e eu não vou abrir mão. Meus irmãos, é assim. Quando a palavra de Deus chega com o poder do Espírito Santo, e ela é poderosa, a pessoa tem que mudar. E ela fala, eu não vou abrir mão dessa verdade. E mudou mesmo. E mudou mesmo. Porque sabe, meus irmãos, é o que eu falei aqui hoje de manhã. Muitas vezes a gente não pensa na cultura da cidade onde está escrita essa carta. A gente não pensa, né? Por exemplo, quando a gente fala, tem baiano aqui também, né? Mas quando a gente fala de mineiro, é angu, é quiabo, é frango caipira, é pão de queijo, goiabada com queijo, isso é uma carne de panela, essas coisas, que às vezes um baiano não gosta, fala isso esquisito, mas acontece que é cultura. E lá na cultura da cidade de Tessalônica, sabe qual que era a cultura lá? Sabe o que era a cultura lá? Os deuses exigiam adoração altamente sexualizada. Casamentos, adultério era comum. Fornicação não era pecado. Tá? Não era pecado. A cidade vivia na orgia, na bebedice. Você já parou para pensar nisso? Como esse povo recebeu? E aí a palavra vem trazer para você ordem de santidade no meio de uma geração perversa, imoral. E esses Tessalonicenses receberam essa palavra e falaram, é isso.
eu tenho convicção que é isso para a minha vida. Meus irmãos, muito cuidado. A palavra de Deus, ela tem que trazer transformação na sua vida. É inadmissível aquele que diz que nasceu de novo, está na pornografia, está na fornicação, está no adultério, está nas redes sociais da imoralidade. É inadmissível, não nasceu de novo. Não é convertido. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar. Não, eu sou crente. É crente, mas na hora que a mulher vai dormir, vai lá para o computador ver as porcarias. Ainda chega e toma ceia. Eu sou crente, mas fica se alisando com os rapazes aí na esquina. Não, meus irmãos, aqui, esse povo aqui, essa igreja modelo, Paulo viu na vida desses tessalonicenses. Você imagina bem, de repente, você sair da carnalidade e ir para uma vida espiritual. Você tem o hábito. Apesar da oposição, dificuldades e do ambiente, essa igreja perseverou. Foi isso que Timóteo falou para Paulo. A igreja está firme. E a igreja é um modelo. A palavra ali, está operando, o Espírito Santo está operando. Eles receberam a verdade e o texto fala que eles se tornaram imitadores de Cristo. Ah, Senhor! E eles desenvolveram uma fé que trabalha, uma fé viva, uma fé que era divulgada, um amor sacrificial e não carnal. Meu irmão, sair de um amor carnal para um amor sacrificial é só o poder do Espírito Santo. A gente atesta o Espírito Santo nessa igreja, sabe? Então, eles tinham uma firme esperança no Senhor Jesus. A fé deles, meus irmãos, não era oscilante, sabe? A injustiça, a perseguição não os faziam retroceder. Eles tinham uma fé que, independente, você imagina bem, você plantar uma igreja onde todos são contra você. Você já parou para pensar? Nós vivemos aqui tranquilo. Vou entrar no BH amanhã, se eu gritar só o Senhor é Deus, Jesus Cristo salva, ninguém vai mexer comigo. Vai lá, aonde tem outras pessoas que não creem nisso e vai falar isso. Mas foi isso que aconteceu em Tessalônica. Poder de Deus daquela igreja. E não me canso de pensar, curto tempo de pregação, meu irmão, quanto tempo tem que você está ouvindo a palavra, você ainda está ainda no pecado? Pecado tem que ser acidente na vida do crente. Nós somos pecadores, claro, nós somos pecadores. Mas acontece que não é porque você, não, hoje estou na graça. Cuidado com a hipergraça, que ela te leva para o inferno. Tá? Ela te leva para o inferno. Entendeu? Não. Todo dia eu tenho que me arrepender. Todo dia eu tenho que buscar mais de Deus. Todo dia eu tenho que encher o tanque do meu coração com o Espírito Santo. Todo dia eu tenho que jogar o meu velho homem para debaixo do meu pé. Porque a minha velha natureza eu conheço bem. Está vivinha. Mas todo dia eu tenho que pedir, Senhor, tem misericórdia. Então, foi isso que aconteceu na vida desse povo aqui. E aí, no versículo 7, Paulo fala, de sorte que vos tornaste modelo para os crentes na Macedônia e na Acaia. Meu Deus. Imagina Paulo escrevendo da Igreja Batista Hermon isso. Imagina isso, pastor. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não haver necessidade de acrescentar coisa alguma. Que o nosso testemunho seja assim, meus irmãos. Que o nosso testemunho seja assim, meus irmãos. Ah, meu Deus, como o nosso testemunho tem que ser assim. Olha aqui que ele fala de toda a parte. Paulo diz que em todo lugar se ouvia sobre a fé daquele povo para com Deus. Aquele povo possuía uma fé, e ele escreve da Acaia após ter atravessado a Macedônia, passando por Atenas e chegado a Coríntio. E ao percorrer esse trajeto, ele estava percebendo
percebendo o que tinha acontecido, fruto do trabalho dele naquela igreja. Que bênção maravilhosa, que coisa maravilhosa. Você pregar a palavra e você ouvir que a palavra ali surtiu efeito, que as pessoas creram, que as pessoas estão vivendo a palavra. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E ele fala assim, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, quem testemunha Cristo? Quem testemunha Cristo? Quem testemunha Cristo? Pessoas. Perguntei aqui hoje de manhã, pastor Glauco, 35 anos, pastor, que esse tempo está aqui, deve ser mais ou menos. Não é isso? Nenhum tijolo saiu daqui para falar que Jesus Cristo salva. Nem uma cadeira aqui saiu para falar que Jesus Cristo salva. Nem esse púlpito bonito aqui saiu para falar que Jesus Cristo salva. Nem esses instrumentos aqui podem falar que Jesus Cristo salva. Mas nós, igreja do Senhor, podemos falar para o mundo que Jesus Cristo salva. E que Ele é fonte de vida. E que Ele é uma realidade que traz na nossa vida vida e vida abundante. E que Ele transforma aquele que está caído em uma pessoa totalmente diferente. A palavra do Senhor nos diz que Ele tira a pessoa do lamaçal do pecado. E Ele faz tudo novo na vida da pessoa. Agora não é tijolo. Ah, não, eu vou pedir o relógio da igreja irmã para anunciar ali que Jesus Cristo salva. Nós podemos colocar faixa com escrito de ouro, colocando todos os pingos em diamante, que não vai adiantar nada, mas a sua boca, aí sim, o seu testemunho, a sua vida, a mudança que a palavra operou na sua vida, aí sim, nossa, eu conheci o Dedé antes de ir para o Senhor, eu conheci, o cara era terrível, mas hoje o Senhor transformou a vida dele. Olha, eu quero conhecer o Deus da vida do Dedé. Eu quero conhecer o Deus da vida do Dedé, porque, olha, Deus fez algo na vida dele. Você está entendendo, meu irmão? Foi isso que aconteceu em Tessalônica. Foi isso que aconteceu em Tessalônica, e eu creio que só foi crescendo. Porque quando o testemunho é vivo, quando a igreja testemunha de quem é Cristo, não tem outro jeito. O Espírito Santo expande. Muitas vezes a gente fica assim, Senhor, derrama do teu fogo por aqui. Deixa eu te falar, abre a minha boca, Senhor, que a minha boca seja um canal de fogo para falar que Jesus Cristo está voltando. Mano, espera esse sobrenatural quando você não vive o sobrenatural da fé, do amor e da viva esperança. Não espere, porque não vai vir. Nossa, quanto tempo que eu não vejo o sobrenatural de Deus. Você está vendo aí do seu lado, salva, remida, com o nome escrito no livro da vida. Uma pessoa que era nada. Irmão, eu olho para mim, eu vejo, eu sou tão podre. E como Deus me ajuda, como que Deus... Eu falo com Deus, na segunda de oração que eu tive aqui, eu estava sozinha, eu falei com Deus, eu não comecei, Senhor, não comecei em adoração, só falei, Deus, o Senhor sabe que eu não valho nada. Mas eu estou precisando tanto de uma resposta do Senhor. Usei a minha fé. Amém? E aí o que ele fala? Aí eles foram libertos porque receberam a palavra. Meu irmão, a igreja de Tessalônica recebeu a palavra. 3 sábados. Quanto tempo você está ouvindo a palavra? 30 anos? 40? E você ainda está precisando ser liberto de vício, de pornografia, de mentira? Mas esse negócio é muito difícil. Deixa eu te falar, acaso há alguma coisa impossível para o Senhor? Há alguma coisa impossível para o Senhor? A palavra de Deus traz mudança. Novamente eu quero que você fale, a palavra de Deus traz mudança em mim. Em mim. Ok, meu irmão? Não despreza isso, não. Não despreza a verdade, não. Não despreza a verdade, não. Eu fico
apaixonada quando eu vejo uma pessoa se convertendo e a pessoa mudando a vida dela, e eu vendo dia após dia aquela pessoa largando aqueles vícios, largando o pecado, falando assim, não, eu sou agora nova criatura, não, eu quero mudar minha vida. É isso que nós precisamos ver, meu irmão. Não é crente velho, coração duro, não. O Senhor quer coração quebrantado, coração contrito, coração que se deixa levar pelo Senhor, que ouve a palavra e a obedece. Meus irmãos, e aí ele fala, Paulo também fala, né, que eles reconheceram o Deus verdadeiro. Olha o que acontece, uma geração ali, que só conhecia deuses, que os escravizavam, que os levavam para o pecado, agora eles estão diante do Deus verdadeiro. E o que acontece com aquele povo? Eles abandonam a idolatria, eles abandonam as práticas imorais e vão servir ao Senhor. Você está diante do Deus verdadeiro, meu irmão. O mesmo Deus que agiu em Tessalônica, Ele está agindo hoje aqui na Igreja Batista Hermon. É o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele continua operando, Ele continua fazendo. E aí o que ele fala? Abandonaram a idolatria e agora eles esperavam dos céus Jesus, que os livraria da ira vindoura. Quem tem Jesus como seu Salvador, quem tem uma nova vida, ela espera, ela fala maranata de boca cheia, ela espera Jesus voltar, ela não se conforma com esse mundo, ela acha que esse mundo aqui está esquisito, acha não, ela tem certeza que está esquisito, e que ela quer que Jesus volte para buscar a igreja. E a igreja que ele quer, que ele vai buscar, não é uma igreja defeituosa, não é uma igreja que não leva a sério a sua palavra. A igreja que Jesus vai voltar para buscar é uma igreja sem mácula, é uma igreja sem ruga, é uma igreja que anda sobre a sua palavra, é uma igreja que o busca em santidade. É essa que é a igreja. Se te falar outra coisa, que você pode ir de qualquer jeito, você não vai, tá? Porque o processo de santificação, ele é para a vida toda. E aí eles aguardavam dos céus que Jesus que viria e os livraria da ira vindoura. Irmãos, olha que conversão, meu irmão. Olha que conversão, meu irmão. Pouco tempo, já mudaram de vida e já estavam aguardando Jesus voltar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Jesus removeu a ira de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida, amém? Mas todo o significado dessa obra salvadora, ela vai ser manifestada na vinda dele. Porque naquele dia, por intervenção de Cristo, os crentes serão poupados da condenação e da punição, porque se não fosse a obra de Cristo, todos nós pereceríamos. Como está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 9. E lá está escrito assim, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Isso te alegra não, meu irmão? Isso não te alegra, meu irmão? Meu irmão, nós somos justificados pelo sangue dele, nós vamos ser salvos da ira de Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, a igreja modelo não é um lugar para promover programa, mas para promover a fé. A igreja modelo não deve ser maleável. Eu vou fazer isso porque o Bruno não está vindo na igreja, vou fazer alguma coisa para o Bruno vir. Não, a igreja é baseada em princípio bíblico. E o princípio bíblico diz que o caminho é estreito. E tem que ser dentro do princípio. A igreja modelo, ela provê alimento para a alma, para o espírito. Ela não provê alimento para o seu ego, ela não quer massagear o seu ego, não. A igreja modelo é aquela que te confronta com a palavra.
Porque se a gente não for confrontado com a palavra todos os dias da nossa vida, sabe o que acontece? A gente absorve todas as porcarias da mídia. Todas. E daqui a pouco a gente está gostando das coisas da mídia. A igreja modelo, ela não vai promover eventos para mimar o seu ego, de jeito nenhum. Mas ela vai retratar os atributos preciosos de Deus, graciosos de Deus. Ela vai mostrar para mim e para você que o nosso Deus é imutável, nosso Deus é santo, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é onisciente. É isso que você vai encontrar numa igreja modelo. A igreja modelo, ela tem um púlpito, que não é lugar para diversão nem contar piadinhas, mas é um lugar de proclamação da palavra. Essa é a igreja modelo. Essa é a igreja modelo. Essa é a igreja modelo. Meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas nós precisamos de meditar nisso. Como nós estamos como igreja. Como nós estamos como igreja. E não pensa em comunidade, eu estou pensando em mim, como eu estou como igreja. Como você está como igreja. Você tem promovido a palavra de Deus? Você tem contado às pessoas o que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus fez na sua vida? Meu irmão, eu vim do mundo. Se tem uma coisa que eu sei o que é vir do mundo, porco, o mundo é imundo. É ou não é, Dedé? Dedé também veio do mundo. E aí, quando ele me tirou desse lamaçal do pecado, e me trouxe para a presença dele, e me mostrou a santidade dele, me mostrou quem ele é, aí sim a minha vida está completa. Meu irmão, no nome de Jesus, hoje nós temos visto tantas coisas. Nós temos visto, irmãos, reinos de igrejas aí caindo. Nós temos visto homens e mulheres que antes eram ícones do meio evangélico caindo. Mas que o Senhor nos guarde, nos livre disso. Mas a única maneira de nos manter isso é a palavra, porque a palavra nos mantém humildes, no chão, nos pés de Cristo. Meu irmão, no nome de Jesus, que nós possamos ser modelo para as gerações. Eu vejo aqui as crianças na igreja, eu fico, meu Deus, eu sei que eu não vou viver para ver, talvez, os 15 anos de muitos, mas eu vejo aqui, eu falo assim, Senhor, que o Senhor preserve a vida deles. Preserva a vida dessas crianças, que daqui saiam evangelistas, pregadores, mulheres tementes ao Senhor, mulheres que gostam de orar, porque as mulheres hoje, desculpem, mas a maioria, muitas delas não querem orar mais. Misericórdia, irmãos. Então, no nome de Jesus, que nós possamos aprender com essa igreja, sermos uma igreja modelo, uma igreja que professa fé, uma fé que operante, um amor sacrificial e uma perseverança na esperança. Que o Senhor abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.